Olá, amados, bom dia, graça e paz. Mais um dia na perseverança, segundo aquele que tudo opera e executa, Jesus Cristo. Ele é a semente da justiça da qual devemos semear, porque é aquele que semeia a justiça, ele vai sempre ser justificado. Assim nós perseveramos dia após dia. Provérbios 22, 8 diz que aquele que semeia injustiça, ele colherá desgraça, né? A soberba o leva à ruína, porque ninguém produz, né, os bons frutos por si mesmo. É necessário semear aquele que é o grão de mostarda, né? O Jesus, o Filho do Homem, a natureza divina, concebido pelo Espírito Santo e gerado à sombra do Onipotente no ventre da Virgem, ele é a verdade, é o caminho, é a vida, ele é a semente da qual devemos anunciar constantemente, ele é a justiça. Se não anuncia o Evangelho, não está anunciando a justiça e nem tampouco seguindo a ordenança do qual o Pai disse: este é meu Filho amado em que me regozijo, fazei tudo o que ele disser. E o Filho disse: ide anunciai o Evangelho, que é a semente que pode germinar no coração e produzir os bons frutos. A única forma de colher a própria justiça é sendo justificado, né, segundo aquele que é a justiça, a semente correta daquele que persevera segundo o agricultor, que é o Pai, que ordenou fazer o que o Filho disser. E o Filho disse que ele é o grande eu sou, ele é a semente da qual deve ser renunciado. O Evangelho é que gera a família enxertada no ramo da videira verdadeira, interligados uns aos outros, do qual aqueles que fazem dessa mensagem em vão, seguindo as suas próprias imaginações, onde a palavra diz que o Deus desta era perversa cegou o entendimento dos incrédulos para que não creiam naquele que revela a imagem e a glória do Deus Altíssimo. Aquele que é a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Aquele que enche tanto a casa como a unidade da fé, assim como individualmente aqueles que mantêm segundo os seus atos de justiça, do qual não nos justificamos em si mesmo e sempre agarramos o conceito segundo a sua benevolência, segundo aquele que ele ama, aqueles que o buscam e o amam, ele também nos ama e nos abraça. Mas também sabemos que ele é ira contra aqueles que não seguem segundo a fé, semeando o grão de mostarda da qual é ele. Porque se faz vã a mensagem da cruz, vem a ira do Cordeiro sobre as suas vidas. Porque além de fazer vã da mensagem não alcançar repouso para sua alma, aonde ele fala sobre o ministério da iniquidade, que acumula iniquidade sobre iniquidade, chegarão até ele e ele dirá: onde estão as suas vestes nupciais, da qual são as obras de justiça, né, o linho fino, estarão nus diante dele. Assim como ele dirá a muitos, ainda que diga que anunciaram o Evangelho, ainda digam que fizeram cura em seu nome, ele dirá: apartai-vos de mim, malditos, eu não vos conheço. Porque a condição é estar na videira verdadeira, sendo reconhecido como o ramo dos ramos, aqueles que estão nele e que estão sempre a semear o grão correto, que a palavra de Deus é Cristo, é o ungido Jesus, o Filho do Homem, anunciar o Evangelho. Porque aqueles que fazem discípulos de si mesmo, ainda que tivesse 10.000 tutores em Cristo, não teríeis muitos pais. A família de Jesus é aqueles que fazem a vontade do Pai, da qual ele disse: fazei tudo o que ele disser. Ele passou o governo, do qual o Filho está com o governo, está a governar. Ele é aquele que está aplanando os caminhos
para a sua vinda. Ele é aquele que está vencendo o anticristo. Quem é o anticristo, senão aqueles que negam a verdade do Senhor, que já estão atentos, e no seu manifestar ele os vence pelo sopro da sua boca. Os falsos profetas, aqueles que fizeram títulos para si mesmos, aqueles que seguem segundo as doutrinas meramente humanas, ondas teológicas, que vão e vêm, nada os acrescenta, os adoradores de estátuas e imagens, que causam ciúmes. Por isso vem a ira do Cordeiro sobre as suas vidas. Aqueles que são negligentes no ensino e desencaminham a muitos por não anunciar a verdadeira justiça, que é o grão de mostarda, que é Jesus Cristo. Por isso vem a ira do Cordeiro sobre as suas vidas, porque estão sempre a semear a injustiça, do qual a desgraça paira sobre as suas cabeças, dia após dia, porque os tempos de indignação do qual estamos vivendo, aonde se fechou a porta da graça para aqueles que tiveram seu nome riscado no livro da vida, porque foram advertidos e não acataram as advertências do Senhor. Por isso as brasas acumulam sobre as suas cabeças devido às suas próprias atitudes de maledicência. São destruídos devido às suas próprias atitudes. Assim nos ensina a palavra, e assim o Senhor nos utiliza para falar dia após dia. E aqueles que o véu lhe foi arrancado e compreenderam essa mensagem, continuem anunciando a justiça, a semente, que é Jesus Cristo, que é o Evangelho, aonde Ele é a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por aquele que veio do alto, aquele que fez os grandes sinais, aquele que por Ele, para Ele são todas as coisas. Se não fosse por Ele, nada do que tem havia sido feito. E Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, aquele que passou pela morte no Monte das Arábias, morte de cruz, um grande espetáculo, onde despojou todos os principados e potestades, da qual Ele é aquele que está expulsando os seus conservos, do qual o pai da mentira já foi expulso, e o mundo é uma nova terra e um novo céu, onde está, segundo aqueles que perseveram segundo a sua justiça, usufruirão o melhor desta terra, porque perseveraram e não negaram o seu nome. E os seus conservos estão sendo expulsos, se amotinam em vão os povos, línguas e nações que se levantam contra o seu ungido. E em mais um dia Ele está a pelejar e os vencer. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.